Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais. Pelo Canal Mais Ribeirão, larga a brasa na TV. Este programa é transmitido pelo Canal 22, NET, pelo YouTube e pelo Facebook. Então você pode escolher no mundo todo como assisti-lo. E retransmitido, publicado pelos nossos amigos que compartilham este Larga Brasa. Obrigado a todos que assim o procedem. Eu vou falar hoje sobre pavimentação. Todo mundo reclamando dos buracos de Ribeirão. Buracos que são crateras, buracos que são verdadeiras locas e sumidouros. Isso todo mundo pergunta assim, mas por quê? Culpa da mulher que saiu? É culpa de todo mundo. Em primeiro lugar, fala-se que o nosso asfalto está antigo, está com data de validade vencida. Não é bem assim. Quando tínhamos empreendedores no setor da pavimentação, pessoas que queriam garantir o futuro da cidade, além de ganhar o dinheiro, nós tínhamos pavimento bem feitos, que duraram e duram até mais de 15 anos. Hoje não se faz asfalto para mais de 10 anos. Por quê? Não se tem alguém que vá proceder à análise técnica daquilo que foi feito. Vai no barrigômetro, vai empurrando. A fiscalização vai no olhômetro. Tá tudo bem, certo? Então tá bom. E aparece aí o objeto misterioso. O objeto misterioso que aplana tudo, acerta tudo. O brasiliense. Cash, etc. Normalmente por aí, por esse país afora. E aí o que acontece? O pavimento que deveria durar 10, 15 anos, dura 5. Dura só não. Ele se esvai, ele fica totalmente pó de traque. O que nós temos de buracos hoje na cidade, já tivemos recaps, já tivemos trabalhos para a recuperação dos buracos. Tinha aquele pozinho de pilim-pim-pim, antigamente, que o cidadão parava, um caminhão em cima, e jogava de cima da carroceria em cima das locas. 2 trabalhavam e 4 ficavam olhando. Principalmente quando era do DAERP. 2 trabalhavam e 4 ficavam olhando. E nós pagávamos a conta. Só que de uma hora para outra, não houve mais tempo de tapar o sol com a peneira. E o pozinho de pilim-pim-pim não pôde ser jogado mais. E também nem adiantava, porque passava um carro e ia esfarelando tudo. Tinha que fazer os chamados panos, recorte e tapar devidamente. Ou então fazer um pavimento adequado às reais necessidades de cada região da cidade. Cada região tem um tipo de terra. Para cada tipo de terra, você tem que desenvolver um tipo de trabalho, um tipo de ação para compactação. Antigamente chegava-se a misturar cimento para fazer o chamado solo-cimento. E depois, pedra 1, pedra 2, pedra não sei o quê, areia primeiro e tal, e depois jogava a emulsão asfáltica. E a emulsão asfáltica você tem a dosagem certa. Tem os bicos dosadores que você coloca na máquina e vai espargindo por sobre todo esse material já aplicado. Bom, acontece que tinha gente antigamente que queria ganhar muito dinheiro. Não as tradicionais, as aventureiras empresas. E o que faziam? Misturavam querosene. Aí é bonito, espargia fácil, corria o serviço
Aí dava uma chuva, querosene mais denso, subia, furava o asfalto, a capa asfáltica. A água que caía ia levando tudo por baixo, ia levando e ia fazendo as locas, os buracos, como acontece hoje. E os perigos, e os acidentes, tudo isso que nós pagamos 2 vezes. 2 vezes. Pagamos para fazer o serviço e depois pagamos para consertar. E fora outra coisa, fora as ações de perdas e danos morais. A gente está falando de asfalto, o pessoal está telefonando, querendo falar onde tem mais buraco aqui. Aliás, é um concurso da Buracolândia aqui. Quem é que tem mais buraco perto da sua casa? Tem lugares que são imbatíveis, principalmente nas proximidades dos pontos de ônibus. A falta de um plano diretor, o que é que faz? Determina que uma via seja de tráfego pesado ou não. Existem lugares em que o tráfego é leve, que o tráfego não é muito pesado, não passa ônibus, nem nada. Então é um tipo de asfalto. E existem as outras que o tráfego é pesado, de carga, de ônibus e de tudo mais. Aí você tem que ter cuidado. Mas não tem plano diretor. Nem o parcelamento, uso e ocupação do solo, nós temos esse estudo, esse trabalho de previsão. Então é isso, eu vou falar sobre isso hoje. Daqui a pouco eu vou entrevistar o engenheiro José Roberto Romero. José Roberto Romero é um profissional, professor da Faculdade de Engenharia da UNAERP, da Unip. Bom, quem é de uma é do outro também, porque entendeu? E mais, um profissional de experiência calcada no serviço durante tantos anos em firmas competentes e honestas. Depois do intervalo, vou ouvir o doutor José Roberto Romero. Vocês não queiram saber o que ele está fazendo. Ele está fazendo um tipo de trabalho com concreto. Ele está fazendo uma pós-graduação para analisar se o concreto está doente ou não. E outra coisa, tem até um outro tipo de doença no concreto que fortalece o mesmo, tapa os buraquinhos dele. Depois do intervalo, já. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16-3941-6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br.
José Roberto Romero aprendeu com o doutor Manuel Leão a trabalhar com pavimento, com concreto, com subsolo e com tantas outras coisas e chegou a ser professor da Unip agora. Zé Roberto Romero é engenheiro civil. Boa tarde. Boa tarde. Foi um Quantos prazer. anos você está na área? Já tem seus quase 40 anos já 40 de anos. profissão já. Bom, e você conhece, palmo a palmo, o pavimento da cidade. O bem feito, o mal feito, o que dura acima da média prevista de garantia que tem que ter o pavimento, etc. Tal. A grande maioria da pavimentação terminou antes do tempo de garantia ou terminou depois? Não, primeiro, boa tarde, obrigado tarde. pelo convite. É que tem muita coisa para perguntar, então nós vamos atropelando. Depois da sua explanação, acho que não é mais necessário falar nada, porque você já fez uma aula de pavimentação asfáltica. Mas, realmente, o pavimento não está com a durabilidade prevista, tá? Hoje, para você ter uma ideia, os estudos prevêem que um pavimento flexível, que é o asfalto, ele tem uma durabilidade de 8 a 10 anos, 8 a 10. desde que se tenha manutenção preventiva. O que é manutenção preventiva? Tá, nós temos no pavimento uma fissura, a próxima semana tem uma trinca, logo depois tem um buraco maior, aí depois já vem uma depressão que você tem que jogar fora Então, a aqueles que pavimentação. misturam querosene no pavimento ou pela emulsão asfáltica, eles propiciam Propicio. esta fissura? Apesar que hoje a pavimentação basicamente é feita com usinado a quente, com pré-misturado usinado a quente. A emulsão asfáltica hoje, muito assim, no estado de São Paulo, é muito pouco utilizada. É mais utilizada em outros estados, o estado de Minas Gerais é Por utilizado que a bastante. emulsão asfáltica a quente? Não, o usinado, o pré-misturado a quente, ele é só o asfalto sem a emulsão. A emulsão hoje a gente utiliza, sim, para 2 camadas no corte, no esquema do pavimento. É uma imprimadura impermeabilizante, para impermeabilizar o solo, para evitar que a água infiltre, e outra imprimadura, também feita com emulsão, imprimadura ligante, para ligar a camada inferior com as camadas superiores. Então, hoje, basicamente, aqui no estado de São Paulo, eu não sei, posso até estar enganado, mas muito difícil está se usando o que a gente chamava de pavimento frio, que era usado com emulsão. A emulsão é o asfalto recortado com querosene, com água, então hoje a gente não usa mais. Hoje se utiliza basicamente o pré-misturado a quente, que é um concreto, só que em vez de usar cimento, a gente usa o asfalto. Tá? Agora é o seguinte, nossa cidade está precisando ser refeita, repavimentada de cabo a rabo, de A a Z. E eu pergunto, quanto tempo duraria no esforço concentrado fazer esse trabalho? A recuperação? A recuperação, ela é uma recuperação que você demanda, primeiramente, um estudo. Não adianta a gente sair fazendo um recapeamento com usinado de 7 a 8 centímetros e total. Nós temos primeiro que fazer um estudo de viabilidade de tráfego. Então, por exemplo, onde tem uma rua que tem pouco tráfego, não justifica eu fazer uma camada de 7 fazer um centímetros. planejamento. Isso. O plano diretor é o melhor que tem. Primeira coisa que tem que ser feita, pensou em qualquer obra de engenharia, tem que se ter planejamento. Quais são os problemas da engenharia? A falta da engenharia. Você entendeu? Por que o pavimento não suporta todo o tempo? Porque faltou sondagem, faltou um estudo de drenagem, faltou um estudo de viabilidade de tráfego. Porque onde passa ônibus, eu tenho que ter um tráfego. Onde não passa, eu não tenho essa necessidade de ter tráfego. Os pontos de ônibus, hoje se a gente correr alguns pontos de ônibus em Ribeirão, a gente vê que tem toda uma deformação. Isso, o asfalto entra no estado plástico porque o óleo diesel do ônibus ou dos caminhões e tal, derramam ali no pavimento, e o que a gente tecnicamente fala que recorta, mas ele dissolve o asfalto. Porque ele é a mesma coisa, cana de açúcar na estrada, mesma coisa. Cai do caminhão, passa por cima, aquele ácido Isso. corrói. O açúcar é um inimigo mortal do concreto e do concreto também? Do concreto, se você colocar açúcar ou um refrigerante à base de cola, o concreto não endurece. Concorda? Então ele é um aditivo. Adoece, falou adoece? Não, ele não endurece. Não endurece? Não endurece, ele fica mole.
Porque Se você misturar Coca-Cola, fica mole. eu não falo a marca, mas qualquer, Não, qualquer refrigerante, cola. qualquer refrigerante à base de cola, Guaraná, Coca-Cola, o concreto não endurece. Em contrapartida, se você colocar sal, ele endurece mais rápido. São estudos, são pesquisas que a gente faz em laboratório que a gente... E você está fazendo pós-graduação disso. Eu estou fazendo uma pós-graduação em patologia das construções com ênfase em concreto, certo? É uma O que você tem encontrado aí? Há bastante novidade, certo? Nós estamos estudando, por exemplo, o concreto, o processo drenante com concreto, a gente fez um estudo dentro dessa pós-graduação. Então, onde, por exemplo, a gente tem... Hoje nós já não se adota mais aqueles piscinões, porque o piscinão, a água ficava, captava a água, depois reusava essa água, mas ficava todo o resíduo. Mas antes tinha muito terreno baldio, que absorvia. Tinha infiltração. Que a rua não era pavimentada quase. Tá. A cidade tinha algumas ruas pavimentadas e outras não, que faziam absorção. Hoje ficou tudo... basicamente está impermeabilizado. Então você tem a água, ela sai correndo. Então nós temos que ter um estudo de drenagem que é basicamente, como dizia um grande professor meu, o Dr. Sete, do DR, que você conheceu, que a água tem que ficar lá embaixo, que o pavimento é o telhado. Se a água ficar muito perto, vai estragar o pavimento. E é muito comum a gente ver alguns pavimentos aflorando água, certo? Bom, e outra coisa, precisa ver também o que tem a infraestrutura. Sim, a gente tem que, basicamente, como que é feita uma pavimentação? É feita uma sondagem para saber o que nós temos de subleito, é fazer um estudo de tráfego para saber o que vai passar, um dimensionamento de pavimento, uma empresa executora de nível e o mais importante de tudo, uma fiscalização técnica. Claro. Alguém que fiscaliza o que está sendo feito. Por exemplo, a compactação tem que ser esse grau de compactação? Tem que ser esse grau de compactação. Não adianta tentar fazer... E a fiscalização tem que se ater a isso. Tem que ser atuante. Ao livrinho. Tem que ser atuante e conhecedora, porque não adianta... O fiscal bom, que a gente chama, é o fiscal que orienta, não o fiscal que... Quer punir. Outra coisa. Romero, Zé Roberto Romero, uma outra coisa. Você está fazendo um trabalho em Cravinhos junto aos pontos de ônibus. Você está colocando concreto, que absorve a água e que não deixa aprofundar os buracos ali por conta do tráfego pesado dos ônibus. Isso. Em Cravinhos a gente fez, a pedido até da prefeitura, do BOI e do Guto, que é o secretário de obras, nós fizemos um teste num ponto de ônibus na Marginal, onde para os ônibus da Intermunicipal, da Cometa, outras empresas, onde o pavimento estava deformado, por deformação plástica. Então tinha aquelas lombadas, que popularmente a gente chama. E aquilo dá um desconforto dá um desconforto ao usuário, ao motorista, a um cadeirante que não conseguia. Então nós fizemos lá um concreto, não foi o concreto drenante nesse caso ali, mas sim um concreto com fibra, tá? Com fibra de polipropileno, que é uma fita que a gente coloca para o concreto ter uma resistência maior à tração. Fita ajuda? É uma fita tipo elástico, tal, que a gente coloca junto ao concreto e ele aumenta a resistência à tração. Esse pavimento já está lá há 2 anos, nós fizemos até em vermelho para destacar bem o ponto de ônibus. Graças a Deus ele está dando resultado. Nós vamos agora fazer um novo teste, a pedido também, de um concreto drenante, onde numa rua que tem muita água, onde essa água vai ser conduzida a uma galeria. Tá? Nós só não fizemos antes agora por conta Mas esse seu trabalho é inovador. Não. Infelizmente não. O pavimento em concreto é feito, foi já feito... há muito tempo, desde o tempo do Hitler fazendo a ligação da Itália à Alemanha. Tudo. Na Alemanha, dessa altura. Na Alemanha, Espanha e França, 70% a 80% das rodovias são em pavimento. Mesmo. Nós tínhamos de Campinas a São Paulo, a Anhanguera... O Rodoanel nós fizemos em concreto. Os corredores de ônibus de São Paulo hoje são em concreto. Você imagina você ter que parar um corredor de ônibus para fazer uma manutenção no asfalto que tem uma depressão. Cria o caos em São Paulo. Então, ali foi feito o pavimento rígido que a gente chama de concreto. Bom, eu quero parabenizá-lo pelo trabalho lá de Cravinhos. Você e o Boi são inovadores, são sim, porque na região não tinha ainda isso.
Tínhamos notícia no passado, agora não. Parece que eu não fico muito, parece que o terminal, esse novo terminal foi feito em concreto. Ótimo. Já avançou bastante por conta de que a evolução tecnológica chegaram à conclusão que realmente era melhor. Bom, eu vou chamar mais, vou te colocar como assessor do programa para assuntos tecnológicos e asfalto. Vai ser um grande prazer. Muito obrigado. Um prazer muito grande, te agradeço pelo tempo que a gente já se conhece, Nossa então senhora. Tem bastante história. E obrigado pela oportunidade. Eu quero cumprimentá-lo pelo seu trabalho. Obrigado. Daqui a pouco eu tenho o presidente da Coab, vem daqui a pouco aí, o Rodrigo Simões. Está até o Isaac aqui, não sei se ele veio para acompanhar o Rodrigo, para dar força. Para dar força, porque ontem o Rodrigo quase se pegou. Se tivesse aqui, tinha pego. Né? Depois do intervalo, já. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Brás Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Bonandini. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Larga Brasa. Bom, o que você tem a falar de Não, eu até assim... Não falou. Na verdade, na hora, lógico, assistindo o seu programa, como eu assisto sempre, e não poderia ficar ouvindo mentiras, absurdos, de alguém que fez parte de um governo criminoso, de um governo formado por corruptos. E o que fizeram com a cidade, que a população sabe, eu não preciso ficar aqui repetindo. E vem uma pessoa aqui falar das estações da Catedral ali, da Américo Brasiliense e da Visconde Auma. Para começar, as plataformas estão irregulares, totalmente irregulares. Diferença de 15 a 60 centímetros na altura. Gente, isso não é normal. Outra coisa, o projeto inicial, coloca ali, tem catraca e tem vidros em volta. E não é isso que está lá no centro da cidade. Ou seja, a prefeitura não é obrigada a receber uma obra inacabada. Nós temos que começar por aí. Então vem um cidadão que fez parte, que foi braço direito da ex-prefeita, que encontra-se recolhido em Tremembé, vem aqui no programa da qualidade do Larga Brasa e falar um monte de mentira. Nós não podemos aceitar. Eu peço desculpa ao telespectador que estava acompanhando o programa ontem, se eu me excedi, mas infelizmente, gente, a gente precisa dar um basta nessa hipocrisia, nessa mentira toda que fizeram. Olha só o que aprontaram com o Ribeirão Preto. Agora vem o cidadão, repito, foi braço direito da senhora prefeita, falar besteira aqui no Morandini. As obras das estações na Américo Brasiliense e na Visconde Auma estão incompletas, estão inacabadas.
o Executivo, a Prefeitura de Ribeirão Preto, tem toda a razão em não receber a obra do jeito que está. E não pode vir um cidadão aqui querer desqualificar uma gestão, desqualificar um trabalho, desqualificar o trabalho de uma CPI que trabalhou e atuou forte. Aliás, todo o nosso trabalho da CPI já está nas mãos do Ministério Público. Então, aquele senhor que estava aqui ontem, que saiu falando besteira, e até usando o nome da FAAP, lamento a FAAP ter em seus quadros um professor deste nível, desse naipe, ligado aí à ex-prefeita de Ribeirão Preto. Então, todo o trabalho da CPI da Catedral já está devidamente entregue no Ministério Público. Vamos aguardar. Bom, você vai entrar com alguma representação? Não, de forma alguma. Não, a pessoa... Eu fiquei na hora chateado, até pela importância do seu programa, pelo respeito que eu tenho pelo Antônio Carlos Morandini, a sua história de mais de 50 anos de rádio aqui em Ribeirão Preto. Eu não poderia deixar passar batido aquele momento no qual um cara vem aqui mentiroso, usar de mentira, de continuar naquele ritmo de trabalho do governo anterior, dizendo que a obra foi entregue e não quiseram receber. É lógico que não quiseram receber, Morandini. Como você vai receber uma obra inacabada? Estou aqui também com o vereador Isaac Antunes, né? Está aqui conosco. Muito obrigado pela visita. O doutor Ortega, que daqui a pouco vai falar. A Odila. E o Rodrigo, vamos aproveitar que você está aqui e perguntar o seguinte. É verdade que a Câmara está entrando em entendimento para poder votar os 28,35 ainda nesta semana? A questão não é nem entrando em entendimento. Na verdade, nós estamos em entendimento desde o primeiro dia que o projeto foi protocolado na casa. Estamos conversando diariamente, a todo momento. Nós temos uma comissão de justiça que está cuidando do projeto. E está aqui o Isaac. O Isaac como presidente. Nós temos a CE dos 28%, ou seja, Morandini, de forma democrática. A Câmara hoje é democrática. Então, quem vai definir é o colegiado. O presidente apenas vai conduzir. Mas quem vai dar o ritmo na casa, de fato, será o colegiado. Não sabemos. Agora, há que se explicar ao servidor das vertentes existentes. Essa é verdade. Porque o governo tomou uma medida, em parte, convalidada pelo Tribunal de Justiça. Exatamente. Em parte. E que não volta atrás. O governo deixou claro. O governo não volta atrás. Diz que não tem dinheiro. Bom, agora diz o seguinte, ele parcelou em 44 vezes. Isso. Os bancos estão pressionando aos devedores para que paguem aquele contrato feito e um empréstimo concedido. Então é o seguinte, se porventura tiver algum banco que aceite a portabilidade dentro mesmo dos 44%, sem aumentar juros, sem nada, o juro dentro do período. Obviamente que o servidor deve estudar. Porque existe um outro lado que o servidor, se porventura não aceitar, e o prefeito bater o pé, e o jurídico bater o pé, embasado nas decisões, e disser o seguinte, olha, vai ser em 44 vezes, estamos conversados. Simplesmente há que ser. Ao você contestar, cada um vai ter que entrar com uma ação. Sim. Cada um. E a cada mês. Cada um e cada mês. Para fazer o quê? Para entrar para o precatório. Então, precisa ver direitinho se algum setor jurídico entende isso ou existe alguma outra saída. Morandini, o papel da Câmara, você sabe, é autorizativo. Sim, eu sei. É apenas isso, é autorizativo. Ela não vai acertar isso aqui. Não está definindo nada. É porque ultrapassa aos limites do tempo do prefeito. Caso seja colocado em votação na Câmara, vamos imaginar as situações. Se for aprovado pela Câmara, você vai dar oportunidade para aquele, entre os 4.200 que recebe, os beneficiários, sempre tem aqueles que querem receber. Você sabe tem uns disso. 1.000 e pouco que querem. Ou mais, Morandini. Tem muita gente que quer receber, que está precisando. Quem não quer receber, quem são os graúdos, são os tubarões. Todo mundo chamando o urubu de meu louro. Né? Então, vamos imaginar a seguinte situação. A Câmara aprova. Vai aceitar a proposta quem quiser. Agora, se a Câmara reprovar, não aprovar, aí sim que a confusão está formada. Porque aí vai ter que ser na Justiça.
Isso aí pode durar 5 anos, pode durar 10 anos. O prefeito pode sair e ficar durando. Pode ser outro prefeito, na hora que for acertar. Então precisa ter muita cautela, é o momento de ter cautela e as pessoas avaliarem. Mas vocês estão estudando já? Sim, a Câmara tem conversado. Mas vai entrar na quinta-feira? Não sabemos. O jornal hoje deu que... Não sabemos. Depende do colegiado, depende dos vereadores. Mas o colegiado está estudando? Sim, muito. Obrigado, Já Rodrigo. estamos pós-graduando nesse assunto. Obrigado. Obrigado, Ronaldinho. Um Agora abraço. vem o doutor Ortega, presidente da Coab aqui. Certo? Põe no intervalo, já. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Brazolaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Doutor Edson Ortega, presidente da Coab. Já trabalha no setor financeiro de construção de casas populares há muito tempo. Financeiro, executivo, etc. Boa tarde, doutor Edson. Boa tarde, Ronaldinho. É um prazer estar aqui contigo. Prazer todo nosso. Eu gostaria de saber como é que está o trabalho que vocês fizeram para preencher 2.400 casas no primeiro momento do projeto lá antigo Galo Bravo, né? Que a turma conhece aqui. Então, nós chamamos as pessoas que estavam inscritas na Coab desde o início, dando preferência às mais antigas. E veja que nessa primeira fase estão pré-selecionadas já 5.300 famílias. Uma parte dessas tem algumas pendênciazinhas tal que o pessoal está vendo. Portanto, já tem pessoas já selecionadas para 2.440, que é essa primeira fase. 991 já assinaram os contratos essa semana. Né? Quinta-feira passada. Foi uma festa, tinha mais de 3.000 pessoas. Agora, no final, mais uns 30 dias, completa as assinaturas. Aí vamos ter 2.440 contratos firmados, completo. Já começaram as obras, a movimentação de terra já começou essa semana. Infraestrutura toda? Vai ser feita a infraestrutura toda. Daqui a uns 15 dias, nós vai iniciar a obra das casas. Aí nós vamos fazer uma visita lá. Se você puder ir junto, vai ser uma alegria. A ideia é, daqui a um mês, passado essas assinaturas, aprovar a segunda etapa, mais 2.433 casas. Nós estamos terminando os detalhes da análise. O pessoal está tendo aquela entrada de 20 e poucos mil reais? Tem uma parte que precisa, depende da renda, né? Sim. A entrada varia de acordo com a renda da família. E muita gente está conseguindo com o FGTS, né? Muita gente nesse saque de conta inativa. Então, a casa é construída de tijolos ou ela é compacta de concreto? De tijolos. De tijolos. Então, aí tem lá duas casas modelo, estão lá. Dá para você, inclusive, esticar. Né? Tem 160 metros de terreno, né? Tem, inclusive, já uma planta com sugestão de ampliação. Né? Tem a planta já da casa. fizeram aqui aquelas casas
compactas, né? Isso. Vamos dizer, tipo sino, né? Faz a casa inteira e depois você não pode ampliar, né? Não, aqui essa não. Essa já tem, inclusive, a planta para onde que ele puxa, se ele quer fazer uma garagem, se ele quer fazer mais um quarto, se ele quer fazer Ribeirão mais Preto, uma a sala. Coab tinha 3 tipos de casa. A EP 34, a 37, a 45 e 54. Esta dentro daquilo que a Coab tem como aprovado dos padrões ou é daquele projeto pronto que a Pacaembu apresentou? É o da Pacaembu. É um projeto que eles estão fazendo em muitas cidades. É projeto pronto, né? É projeto Antigo. pronto. Então, está pronto. Inclusive, as 2 casas modelos que estão lá instaladas no local, uma delas está totalmente equipada, com móveis, com tudo, para a pessoa ver que dá para se instalar muito Dá para bem. fazer uma porção de inovação. Ficou muito bom, muito bem banheiro? instalado. Um banheiro, 2 quartos, uma boa sala, cozinha, um quintal muito bom. Hoje uma kitnet é menos que isso, muito menos. Sim. Agora, acho que é importante dizer que nós estamos batalhando, Morandini, para conseguir mais casas para Ribeirão, inclusive para as faixas de renda mais baixas ainda. Aí sim. Para quem ganha um salário mínimo. Aí você vai atender Nós faixa Coab. fizemos isso. Não, esses todos que está tendo na Pacaembu é faixa Coab. É que tem uma faixa mais baixa ainda, que você tem razão. Aquele pessoal mais antigo. O pessoal mais antigo, o pessoal que ganha um pouco menos, tal. Outros, aqueles cujas idades são mais adiantadas. Mais adiantadas. Certo? Então, o que Então ele tem fizemos? que diminuir o prazo de financiamento. O prefeito nos autorizou a fazer licitação usando 5 áreas da prefeitura, 7 áreas, na verdade, da prefeitura, que nós identificamos. Eram da Coab ou eram da prefeitura? Essas da prefeitura, essas 7. Nessas, nós fizemos uma licitação, tem na Via Norte, né? Tem ali o chamado Ferro Velho, tem nas Mangueiras. Onde era do pessoal das caçambas, né? Isso, ali nas Mangueiras também, nós vamos retirar uma parte das casas das Mangueiras, Lá, das aqui famílias. da favela das Mangueiras. Isso, das Aí Mangueiras. seria uma reurbanização. Ali nós vamos retirar 170 famílias, retirar as casas e transferir 170 famílias para o novo conjunto da CDHU que entrega o mês que vem. Né? Aí, então ali no nós temos que local, fazer reurbanização. isso, mas no local onde vamos retirar, nós vamos fazer conjunto de predinho. Perfeito. Já concluímos a licitação. Certa feita ali era para ser feita uma reurbanização, mas não havia dimensão de ruas para passagem de bombeiro, de ambulância, de polícia. Esse é o problema ali. Então a recomendação foi transferir as famílias e fazer ali, erguer uns predinhos, tal, tipo próprio para essa população. Foi o local onde nós comemoramos o centenário de Ribeirão Preto. É mesmo. Foi em 1956. 56, aí. Ali eram os antigos galpões da Cafecrã, uma cooperativa de cafeicultores da região. Olha só. Nós vamos recuperar aquela região ali, vai ficar hoje bom. Hoje está muito assim, habitada por pessoas viciadas em tóxicos. Mas nós vamos trabalhar com essas pessoas, ajudar essas pessoas, inclusive, que estão em dependentes químicos, é importante esse trabalho. Agora, conseguimos, Morandini, concluiu a licitação a semana passada, 1.904 apartamentos serão feitos nessas áreas da prefeitura. E a faixa de renda? A partir de um salário mínimo. Vai ser faixa 1. É aqueles que ganham 30% menos do valor do salário? Não, a prestação? Não, bem menos. Vai ser na ordem de 100 a 200 reais. Aí dá para Depende pagar. da renda. E outra aí coisa, é faixa mais baixa mesmo. Vocês estão colocando em nome das esposas, porque se você passar em nome do marido, ele chuta o traseiro da esposa é obrigado. E traz uma outra amante para dentro de casa. Isso nós estamos... uma diretriz da política de habitação vai ser cumprida. Ou troca a casa, o apartamento, para um engradado de pinga. Tem que proteger a mulher, proteger a família. Vamos fazer isso. Bom, o prefeito está firme nisso. Agora tem mais, além dessas 904, tem mais 456 apartamentos em 5 áreas da Coab. Então vamos lá. Nós temos aí 1.900 agora aí na Mangueira, não? 1904, na Via Norte, Mangueira, Ferro Velho e lá perto da rodovia, lá na chamada área do Ratinho. Eu sei. Você sabe qual é. E mais? Aí tem outras em áreas da Coab. Aí tem uma que é no Ferro Velho, num conjunto, uma área remanescente do Liliana, que está em construção. Tem mais uma na Zona Norte também, que eu não me lembro o nome agora.
Enfim, são 3 áreas e 5 Total. matrículas, 456 apartamentos. O que nós estamos fazendo para viabilizar esses projetos na Caixa? O prefeito autorizou. Primeiro, se precisar, vai doar o terreno para o FAR, para o Fundo de Arrendamento Residencial, para poder caber o projeto dentro do limite do programa. Os da Coab, se não couber, a prefeitura banca parte do terreno que não couber dentro do empreendimento. Assim dá certo. Se não fizer isso... É um x-avos pequeno, lá no Ceará. É pouca coisa. Agora, Ribeirão deixou de ter casas aqui porque não fez esse tipo de coisa. E porque também estava devendo na Caixa. Também. Agora, a nós prefeitura pagamos. era... Agora, tem uma coisa. Não foi assinado pelo governo federal um refis com os municípios? Foi feito. No caso da Coab Agora? fez, mas a Coab não... Você fala da administração anterior? Não, agora. Saiu agora uma lei. É. Agora, os municípios que estão com pendências podem fazer Aí a você repactuação. porque antes ficava amarrado também, estava devendo. Mas nós retomamos os pagamentos. Desde o início do ano, a Coab passou a Como é que está pagar a novamente. inadimplência? A inadimplência caiu um pouco, mas não caiu tanto quanto Mas ninguém tá precisava. tendo dinheiro também. Esse é o problema. Muito Mas tem uma desemprego. parte muito grande que está judicializada. O que nós vamos fazer? Esse mês agora de junho, num entendimento com o judiciário, vamos fazer uma campanha de negociação por meio do Sejusc, mediação de conflito. Né? Fazer um trabalho de mediação e tentar repactuar para não precisar tomar a casa dessas pessoas. Agora, veja, você vai deslocar esse pessoal todo para algumas áreas, às vezes distantes, como o caso lá do Galo Bravo. Não é tão distante, está dentro do contexto urbano. Agora eu pergunto, como é que você vai levar os equipamentos comunitários para lá? Então, nós tivemos esse cuidado. O prefeito pediu para a gente analisar, para ele autorizar começar esse empreendimento, ele pediu a gente revisar toda a parte dos equipamentos, que era uma preocupação dele. Aí vimos, por exemplo, que se for autorizar o empreendimento todo, não poderia, porque não tinha quantidade de escola. Você vai por etapa. Aí, E aí você vai adequando, né? autorizamos a primeira etapa. Essas 2.440, tem lá escola, creche, ensino fundamental, tem UBS, tem o CRAS, o Centro de Assistência Social, primeiro da prefeitura, né? Quadras de esportes, campo de futebol, ciclovia e toda a parte de comércio. Então, essa primeira etapa, o prefeito autorizou com a certeza que está tudo completo. Agora nós estamos analisando a segunda etapa. Já vimos, por exemplo... Segurança também. Fizemos já reunião com a polícia, com as polícias, inclusive. Né? Deve ter lá uma base, deve ter uma base da polícia lá. Para saber se tem efetivo. Isso. Agora, o que cogitamos, inclusive, é base móvel. Base móvel é mais flexível, né? Mas terá uma base da polícia lá, porque vai ser um contingente de pessoas morando ali muito grande. Agora, essa segunda fase, a área da educação já analisou, vai ser preciso construir mais uma escola de ensino fundamental e mais 2 creches, nós temos aí SEI a ou escola EMEI. Dr. Celso Charulli, ali perto, que é de profissionalização. Mas ela está bastante demandada. Né? Está bastante cheia. Bastante. O que é bom, né? Muda, o que é põe bom. mais período. O que é bom. O que é bom. E quando é que o pessoal pode começar a se inscrever para essas novas casas? Então, está aberta, né? Você sabe que nesse período, Morandinho, nós tivemos quase 10 mil novas inscrições e 5.300 atualizações nesse período. Você vê a credibilidade, a esperança que as pessoas têm. O cuidado que a gente precisa ter, você sabe muito bem disso, ser mestre nisso, é porque muita gente, quando começa a conseguir casa aqui, começa a chamar os parentes do Maranhão, do Piauí, faz até empresa de turismo para trazer para cá. Isso é importante. Agora, nós temos critérios sobre isso. O tempo de residência na cidade também é um dos critérios na seleção, sobretudo para essas faixas de renda mais baixas. Senão, agora, os daqui que estão aí ficam esperando. Exatamente. Agora, é importante dizer também, nós vamos daqui, acho que mais uma semana, nós vamos anunciar mais 2 parcerias em Ribeirão, com 2 empresas aqui, deve dar mais uns 1.300 E aquela da MRV que ia fazer lá em cima? Um deles é esse. Aí você quer furar a notícia, né? Mas estamos concluindo aí as análises, tal, tanto nós quanto as Secretaria de Planejamento. Isso, e o meio ambiente também? Todo. Né? O meio ambiente já passou por lá, fizeram um trabalho muito bem feito, tal. E aí vai para o prefeito analisar.
e esperamos que nas próximas semanas possa divulgar. E tem um outro menor de 112 apartamentos que a gente deve divulgar também, talvez na próxima semana. Me mantenha informado, vem aqui sempre, use aqui para contactar com o Olha, povo. tem mais importante informar. A Coab, como eu falei na outra vez que eu vim aqui, nós estamos buscando as pessoas para pagar suas prestações em dia. Mas teve já 47 casas que nós retomamos. E dessas casas, nós já vendemos 17 e tem 20 que estão à venda. E como é que é feita essa venda? É publicado, divulgado, edital, tem lá, pode fazer a proposta pela internet, pode ir na Coab e... Só não pode ter outro imóvel. Não pode. Ontem concluiu essa primeira etapa, ontem. Mas vai reabrir novamente, as que eventualmente, porque tem gente que faz proposta e não preenche os requisitos. Aí a gente reabre novamente. Lá que é melhor, né? Então, não vai muito por esse negócio de internet. Pode ir pela internet. Muita gente já comprou pela internet, vai lá. Né? E deu certo. Pode ir também, mas vá na Coab, venceu ontem, mas nós vamos republicar. O que mais? Lote urbanizado. Descobrimos, Morandini, um monte de lote espalhado pela cidade. A prefeitura tem aí que ela pega de pagamento de dívida. Então, mas descobrimos da Coab. Então já localizamos 48 da Coab, já publicamos. Simeone tem uma tantada. 48 estão à venda. Entra lá no site da Coab ou vá lá na Coab, lotes. Já vendemos alguns e vende publicado com regra, tudo direitinho, tá? E muita gente aí pega o terreno e toma um empréstimo na Caixa para construir sua casinha. Tá? Conforme a renda. E nós estamos fazendo, o prefeito pediu para levantar a situação dos terrenos da prefeitura, que você tem razão. Sabe quantos terrenos são? Quantas áreas? 5.300. O patrimônio não tinha esse levantamento. 5.300. Foi criado um grupo, Comitê do Patrimônio Imobiliário do município. Um grupo profissionais muito bons Nós da prefeitura. achamos uma viu? vez uma área, que é lá perto do Dutra, que era para ser Vila Esperança, que era a área dos leprosos, que não tem problema nenhum, antigamente, que estava perdida. E lá foram construídas várias casas que passou a ser Dutra 3. É isso. Não é Dutra 3, era Vila Esperança, passou a ser. Então aí o prefeito criou essa comissão, tem lá a Secretaria da Fazenda, Planejamento, Precisa Meio ter. Ambiente, a Coab faz parte. Nós estamos analisando e definindo uma estratégia. Tem alguns terrenos que não é bom para construir casa. Tem alguns terrenos que é melhor dar outra destinação. Mas tem vários bons terrenos, tem muitos lotes. Então a ideia, uma parte desses lotes, fazer lote urbanizado, um programa de lote urbanizado, ocupar esses vazios urbanos, fica aí com mato, com tranqueira, e o prefeito está determinado nisso. Muito obrigado, Edson. Muito obrigado, Edson prazer estar Ortega, aqui. presidente da Coab. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado a você, telespectador. Até amanhã com Larga Brasa na TV.